vídeo de hoje eu vou te dizer, baseado nesse livro aqui, sim, eu vou te contar o nome de uma religião que pode estar tomando o lugar da religião humanista. Vem comigo que eu vou te contar toda essa história. E aí, minhas belezas? Essa beleza aqui, ó, é a Milena Aquino. E você está no meu canal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E vamos para mais uma resenha criativa. Hoje, com a terceira parte do livro Homo Deus, do Yuval Harari, que começa exatamente na página 285 e vai até a página 400. Então, qual o tema central? Qual o tema central dessa terceira parte? É apresentar. O tema central é apresentar, não, é um caminho, é um caminhar, uma evolução de uma religião que o autor percebe que pode estar assumindo o comando daquela ideia passada que eu apresentei na resenha passada da segunda parte, que é o humanismo. Ele diz que essa nova religião, ela pode estar agilizando um processo. E qual é o processo? É o processo de olhar para dentro do homem, o processo do autoconhecimento. Essa religião pode estar agilizando isso. Por quê? Porque o humanismo que eu descrevi lá, prega que o homem olha para dentro de si e a partir do que ele vê dentro de si, junta com os conhecimentos, ele tem uma opinião. E ele diz que atualmente os estudos, principalmente a ciência biológica, têm percebido que, olha só que curioso, que dentro de nós existem eus. Então é muito demorado olhar para dentro e ficar lutando com o eu e com outro eu e com o eu e com outro eu e ficar perdido. E daí eu vou ler uma frase aqui para vocês, está na página 301 e fala o seguinte, que a gente tem o eu narrativo e o eu da experiência. Então a gente fica confuso, né? A gente fica confusa e é muito tenebroso se basear nessa confusão. Então, esse caminhar dessa nova religião acontece a partir dessa análise dessa confusão. Como podemos confiar nessa confusão? Veja, ele inclusive diz que existem estudos feitos até pelo Daniel Kahneman, que analisa esse eu 1, esse eu 2, né? Esse eu narrativo, esse eu experiencial, enfim. Vai ler o livro. É o seguinte, ele fala assim, ó. A maior parte das nossas escolhas críticas na vida é feita pelo eu da narrativa. Mas tem a hora do eu da experiência também. Então, essa confusão acontece. É próprio do homem, é próprio da humanidade. Então, isso é um caminhar para que uma nova religião substitua o humanismo. Aí ele diz aqui, ó, tô olhando aqui na minha cola, ele fala o seguinte, olha só, presta atenção. O que temos agora? Página 308. Olha só, ele fala assim. Página 308 diz aqui para você. Olha bem, os humanos são mestres de uma dissonância cognitiva. Poxa, é muito diversa a nossa mente, ou seja, tem pelo menos duas opções, é uma dissonância, é variação. Então, olha o caminhar de uma nova religião. Pensa, antigamente era base o cristianismo, as religiões para fora do homem. Depois vem uma religião que é para olhar para dentro do homem. E agora, qual é a religião que comanda? Certo? Essa frase aí. E por último, a gente tem uma que eu já vou dizer aqui para você, que é o seguinte. Então, diante dessa confusão, diante dessa história, o que se apresenta? O que se apresenta de fato e verdade?
para substituir o humanismo. Ele diz que, conforme as análises dele, existe um jeito de procurar sentido, felicidade e resolução de problema numa religião chamada dataísmo. Dataísmo, é isso mesmo. Que é a religião que pode, segundo ele, que ele vê se delineando uma religião para substituir o humanismo, certo? E é importante destacar que ele fala o seguinte: ele não está fazendo uma profecia, nem está fazendo uma predição das coisas, mas ele está fazendo uma análise que ele colhe dados e vê o caminhar do homem, do Homo sapiens. E Milena, mas o que é o dataísmo? Aí a gente vai falar o seguinte: o dataísmo, ele vem focado em olhar para este homem que não é indivíduo, que é divido, ou seja, que é dividido. Esse dataísmo, ele vem para entender que dentro do homem, antes do homem se pronunciar, existe uma ativação, uma decisão dentro do corpo dele já. E o dataísmo vai captar essa decisão sem ele mesmo se pronunciar. E é verdade. E ele diz que o dataísmo também é um organismo, é uma estrutura externa ao homem, mas que consegue captar um algoritmo que o homem ainda não pronunciou, mas que ele mostra indícios, tanto no eu narrativo como no eu da experiência. Olha só a religião se delineando. Com essas frases aqui que eu falei para vocês, tem muitas outras dentro do livro, é para provar, é para dizer para você a lógica do pensamento dele. Que se antigamente o homem dava sentido à vida por causa da religião, da Bíblia, da escrita, ou se após isso o homem dava sentido à vida, dava significado à vida, olhando para dentro de si, analisando suas experiências, agora ele consegue perceber essa estrutura do dataísmo, percebe entender essa filosofia do dataísmo. Essa estrutura é muito interessante. Então, essa é a segunda parte, que são as frases que eu mostro que se comprova o tema central. E agora eu vou falar para vocês o quê? Aquela pergunta que é a seguinte: é verdade o que esse livro diz? Então, no todo e em parte, eu consigo separar, sem colocar a minha opinião, que as coisas que ele apresenta, eu consigo ver verdade. Diz o Mortimer Adler, no seu livro Como Ler Livros, que o maior elogio que você pode fazer a um autor é dizer que o livro dele é verdade. A lógica dos argumentos dele tem sido verdade, eu tenho captado. Por exemplo, vou dizer para vocês, na minha vida, eu decidi não usar mais carro, então eu uso Uber. Então, o Uber ou a Uber consegue ver os lugares que eu fui, os lugares que eu andei. Ou seja, um organismo externo a mim consegue me ver, consegue ver as minhas intenções, onde eu fui, onde eu pisei. Ou, por exemplo, o próprio YouTube. O YouTube, que eu uso para falar aqui com você, ele consegue ver que o meu canal é focado em booktubers. Eu gosto de ver outros canais que falam sobre livro. Então ele vai cada vez me mostrar mais canais que falam sobre livros. Entende? Então é um organismo externo detectando um organismo interno, um algoritmo interno. E isso é o dataísmo. Então, é verdade o que esse autor diz? Me diga aí você. Me diga aí você, aproveita, pensa aí. Você consegue ver essas coisas? Essa tendência dos dados te
surgindo assim, onde quer que você vá. Você consegue ver? Isso, segundo ele, é uma nova religião. E agora vamos para o quarto passo, que é o seguinte. Milena, e daí? E daí que você viu esse tema central, viu essas frases que comprovaram o tema central e viu na sua própria vida que existe verdade no que ele levanta nos argumentos? E daí? Poxa, gente, daí esse livro na minha vida, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero mais estudar sobre o dadaísmo. Eu quero mais. Tem um livro que eu já estou mirando, que é para falar sobre o 5G, para falar sobre essa estrutura que a gente precisa aprender, que eu preciso aprender, que é da internet das coisas, a comunicação de vários organismos, de vários algoritmos que me mostram uma eficiência do dataísmo. Eu quero ler mais sobre isso. Então, assim, é muito mais que isso. Isso aí é só o início do dataísmo. É só o início dessa estrutura, essa religião que se apresenta segundo o Yuval Harari. Aí, olha só, eu vou repetir. Ele diz que o livro não é uma profecia, né? Ele não está profetizando, ele só está analisando. Por quê? Ele pega todo o passado, todas as evoluções e vem e para nessa. Todas as evoluções, todas as religiões. Pode ser que o dataísmo dure décadas, dure séculos. Faça a sua análise e veja. E se você achar verdadeiro essa ideia, vá atrás, construa o seu pensamento sobre isso. Ele dá muitos exemplos no livro de itens que comprovam o dataísmo no nosso dia a dia. Por exemplo, a utilização de chips em alguns locais do mundo. Se você fazer uma pesquisa rápida na internet, você já vê. Porque é o algoritmo externo captando dados sobre um algoritmo interno. É até interessante que ele levanta a seguinte questão. Cara, você não quer estudar sobre isso? Eu quero estudar sobre isso. Ele levanta a seguinte questão. Já pensou se eu não estiver enganada, é mais ou menos assim. Já pensou se antes de você ter que comparecer numa cabine de eleição, numa determinada data de um ano, você olhar para o mecanismo e o mecanismo ajudar você, olhar para o algoritmo ajudar você e dizer para você, nos últimos 4 anos, quais dos elegíveis você pesquisou mais, você foi atrás? Já pensou? Isso daí já diria o seu voto. Veja bem o que é isso. Veja bem essa realidade. Então, é possível que o dataísmo tome o lugar dessa nova, que seja uma nova religião, os dataístas, a filosofia datacentrista, e assim vai. E faça uma reflexão sobre isso, deixa seu comentário aqui e me diz, Milena, eu consigo perceber o dataísmo vigente nos nossos dias. Fique bem, eu tô bem, até o próximo vídeo. Tchau!